Já digo que não é fácil, porque não é muito horizontal, é terrivelmente vertical, paradoxal, absurda. Eu sei que muitos pensam que absurdo é falso, errado, não é verdade. Absurdo é sublime, paradoxal é sublime. Um grande escritor cristão do segundo século, Tertuliano, disse: eu creio no mundo espiritual porque é absurdo. Credo qui absurdum, Tertuliano. Porque as coisas sublimes e transcendentais são sempre absurdas. As coisas corriqueiras de cada dia não são absurdas. Por que é que as grandes verdades são paradoxais? Por uma razão muito simples. Porque as grandes verdades são paradoxais, mas invasão cósmica da razão. E tudo que vem através da intuição, portanto, através da pura racionalidade, não da intelectualidade, mas da racionalidade cósmica, e se encontra com a nossa mentalidade humana, há um choque. Porque nós não podemos analisar uma intuição. Uma intuição está para além de toda análise intelectual. Ela é transmental, ultra-intelectual. E quando nós começamos a analisar as grandes verdades, elas sempre parecem falsas, parecem contraditórias. Então dizemos que são absurdas. Mas absurdo em latim e paradoxo em grego não quer dizer falso. Quer dizer além da razão, além da mente, além do intelecto. É transmental e ultra-intelectual. Se vocês leram o Quinto Evangelho de Tomé, que mandamos publicar, o Quinto Evangelho do apóstolo Tomé, que foi achado há pouco no Egito, vocês vão ver que é igualmente absurdo. Não é muito compreensível o Quinto Evangelho de Tomé. Está aí o livro do apóstolo Tomé. Aquele Tomé que na primeira Páscoa queria ver para crer. Ver para crer, isso não é absurdo. Ver para crer é bastante inteligível. E esse Tomé foi para a Índia. Morreu em Madras, na Índia. Eu estive lá visitando o túmulo de Tomé. Os portugueses construíram a igreja de São Tomé lá na Índia, e lá dentro estão os restos mortais do apóstolo Tomé, que escreveu o Quinto Evangelho. No princípio, no tempo de Jesus, ele queria ver para crer. Mas quando ele viveu na Índia, não quis mais nem ver nem crer, mas somente saber. Isso é absurdo. Saber sem ver nem crer é absurdo. E por isso o Evangelho de Tomé, o Quinto Evangelho que nós publicamos há pouco, é terrivelmente absurdo. E esta filosofia de Lao Tse é muito absurda, porque também é inteiramente intuitiva. E quando nós analisamos o que foi concebido através da intuição racional, não intelectual, mas racional, cósmica, então sempre temos a impressão de que está errado. Quando não se pode compreender uma coisa, mas apenas inteligir, então nós achamos que está errado. Compreender é uma coisa muito difícil, é racional, mas inteligir é puramente intelectual. As inteligências são inteligíveis, mas não são compreensíveis. Compreender é muito além de inteligir. Aqui na capa do livro está o emblema deste paradoxo. Está aqui. O Teigi. Vocês já viram? Eu mandei fazer um ponto maior, mas mesmo assim não se vê de longe. Aqui tem 3 círculos. Está no livro. Primeiro, um círculo inteiramente branco. Segundo, 2 partes deste círculo, uma parte preta com um olho branco e a outra metade branca com um olho preto. E 3, este mesmo unido. Um único círculo, aqui ainda em 2 metades. Tese, antítese e síntese.
segundo a classificação de Hegel, daquele filósofo alemão, discípulo de Kant, Hegel, ele chama isto tese, antítese e síntese. É exatamente toda a filosofia da China é isto. Toda a filosofia de qualquer pensador profundo da China é tese, antítese e síntese. Isto é muito paradoxal. Nós vamos primeiro falar um pouco de Lao Tse, em vez de entrarmos na doutrina dele. Talvez seja bom saber um pouco da vida dele. Não sabemos quase nada. É quase tudo lendário o que sabemos através de Lao Tse. Porque ele viveu 600 anos antes da era cristã. E nós estamos agora quase 2000, de maneira que nos separam 2600 anos da vida dele. O que se sabe é quase tudo lendário. O povo chinês conta muitas coisas em torno de Lao Tse. Que ele se tornou, pouco a pouco, o filósofo mais profundo da China. Não o mais popular. O mais popular é Confúcio, latinizado Confúcio, mas não é Confúcio, é Confúcio, o nome dele. Este é um filósofo muito popular, mas é inteiramente horizontal. É moral, social, mas não é metafísico nem místico. Confúcio, chamado geralmente Confúcio, muito conhecido no povo. Mas esse nosso aqui, o Lao Tse, não é popular. Não é nada popular. Mas é profundo. Porque a popularidade geralmente é superficial. Mas a metafísica e a mística são coisas profundas. De maneira que podemos dar a Confúcio uma linha horizontal. E podemos dar a Lao Tse uma linha vertical. Uma linha vertical, Lao Tse. Nós temos que lidar principalmente com isso aqui. E não tanto com isso. Por isso vamos omitir o Confúcio por enquanto. Vamos tratar profundamente do Lao Tse. O povo da China conta o seguinte. Vivia um pobre pescador à beira de um rio. Esse pescador se chamava Chang Fu. E um dia ele estava pescando com um caniço de bambu lá no rio para tirar algum peixe. E com os pés no lodo, o Chang Fu estava pescando. Quando chegou um emissário da corte imperial da China. Naquele tempo, a China era império. Então chegou da corte imperial de Pequim, chegou um emissário do imperador. Falou com Chang Fu, com o pescador. Ele disse, eu tenho aqui um canudo que o imperador lhe mandou. Entregou o canudo para o pescador. O pescador disse, eu não posso pegar esse canudo com as mãos sujas. Faz favor de abrir este canudo, o que o imperador me manda dizer. E o emissário abriu o canudo. Tirou fora um pergaminho muito solene e leu que Sua Majestade Imperial nomeia o senhor primeiro-ministro do reino, do império, aliás. O primeiro-ministro, o Chang Fu, é nomeado, o pescador, primeiro-ministro do império, com todos os direitos e todos os privilégios, etc, etc, com toda a burocracia. Então, disse o pescador, o Chang Fu, o senhor vem de Pequim, não é? É, de Pequim, da capital. Consta-me que vocês têm lá no Palácio Imperial de Pequim uma tartaruga de ouro, e que é venerado como uma coisa sagrada, até tem um altar e uma capelinha lá na corte, no Palácio Imperial, e que se acendem velas, o ano todo está cercado de um círculo de velas em homenagem às tartarugas de ouro. É verdade isto? É verdade, disse o emissário. Nós veneramos essa tartaruga de ouro como uma coisa sagrada há milênios. Tá bem, disse o Chang Fu, o pescador. Se eu aceitasse esta
nomeação do imperador, eu teria que ir lá à capital, onde está a tartaruga de ouro. Mas eu prefiro ficar aqui com as minhas tartarugas que não são de ouro. Mas são vivas. Aquela tartaruga de ouro não é viva. Mas essas aqui, está cheio de tartarugas aqui, muito minhas amigas, são vivas. Então eu prefiro ficar aqui com as minhas tartarugas e pescando neste rio. O emissário ficou estupefato. Pensava que ficaria encantado com a nomeação de primeiro-ministro do império. Mas Xianfu disse que não podia aceitar, porque não podia abandonar sua vida simples de pescador e com as suas tartarugas vivas para morar ao lado de uma tartaruga morta, não viva. E o emissário teve que bater em retirada. Levou o canudo e o documento de nomeação do ministro e voltou para Pequim. No dia seguinte, o emissário foi procurado pelo bibliotecário e historiador da Corte Imperial da China. Este bibliotecário imperial e historiador imperial da China chamava-se isto aqui, Lao Tse. Lao Tse. Era bibliotecário e historiador. Tinha 40 anos. O Lao Tse quis falar com o emissário. Encontrou-se com ele e disse: é verdade que tu te encontraste com um pescador que devia ser o primeiro-ministro do império e foi nomeado pelo imperador e que não aceitou a nomeação? É verdade? É verdade, disse o emissário. Ele disse que não podia deixar as suas tartarugas e a sua vida simples para vir a Pequim. E disse: Lao Tse, você tem o endereço deste homem que recusou ser primeiro-ministro do império por causa da sua vida simples? Tenho, sim. Explicou onde ele morava, no rio tal. Não viu a casa dele, mas ele dizia: ele sempre está pescando neste rio. Pode estar certo que sempre está pescando neste rio. Está muito bem, disse Lao Tse. Eu preciso falar com ele. Poucos dias depois, Lao Tse, o bibliotecário imperial e historiador imperial da corte, desapareceu. Não levou nada senão um maço de papel e um lápis. Só. E foi procurar o Xianfu, o pescador. Finalmente o encontrou pescando outra vez, com os pés no chão, no lodo, pescando no rio. Aproximou-se dele e disse: teu nome é Xianfu? É mesmo. Tu foste nomeado primeiro-ministro do império e recusaste? Foi. Vieram aqui para me nomear, mas eu não aceitei. E como é que se explica isto? Bem, disse Xianfu, para que eu vou sair daqui? Eu sou tão feliz aqui, para que eu vou procurar ainda outra felicidade maior do que esta? Eu sou tão feliz aqui, há muitos anos que vivo aqui. Mas, perguntou o bibliotecário Lao Tse, como é que pode ser feliz? Não tens nada, não é? Não, eu não sou feliz por não ter nada, disse o Xianfu. Eu sou feliz por não precisar de nada e não desejar nada. Por isso eu sou feliz. Quem não precisa de nada e não deseja nada é feliz. E Lao Tse ficou tão impressionado com essas palavras que disse: posso morar em sua casa? Bem, disse o pescador, casa eu não tenho, mas eu durmo debaixo daquele rochedo saliente, assim havia um enorme rochedo saliente, onde não chovia, eu durmo lá. Disse, tem lugar para dois? Eu disse: lá pode fazer a sua cama do outro. Então o Lao Tse se estabeleceu debaixo daquela mesma pedra saliente e foi morando junto com o Xianfu, pescando e pensando e pescando. Depois de alguns anos, o Xianfu morreu. Ele adormeceu e de manhã, quando Lao Tse quis pescar juntamente com ele no rio, ele não deu sinal de vida e Lao Tse
verificou que estava morto. Tinha morrido durante o sono. Já tinha idade. Ele o enterrou à beira do rio e ficou sozinho morando debaixo daquela pedra saliente. 40 longos anos ele morou neste mesmo lugar, Lao Tse. Pensando, meditando e pescando e sendo muito feliz. Até os 80 anos viveu lá. 40 anos na corte imperial e 40 anos à beira deste rio. Aos 40 anos, Lao Tse deixou a sua casa debaixo do rochedo e cruzou a fronteira ocidental da China e desapareceu. Mas a China estava cercada de uma muralha, a célebre muralha chinesa, não cercava toda a China, mas grande parte da China contra a invasão dos mongóis. E deste lado onde Lao Tse estava, havia uma muralha muito alta de pedra bruta. E tinha um guarda da fronteira da China ocidental. E o guarda conhecia Lao Tse. Ele disse: tu és aquele eremita, aquele filósofo que morava lá no meio do mar? É, sou eu mesmo. Podes me dar uma síntese da tua filosofia da felicidade? Porque consta que tu és um homem muito feliz. Sou mesmo, ele disse. A minha filosofia é muito simples, não posso explicar nada. Tirou debaixo do braço um maço de papel e disse: pode levar isso aqui. Pode levar isso aqui. Lhe deu o que ele tinha escrito durante esses 40 anos de solidão. Pouca coisa, umas poucas folhas de papel com aqueles ideogramas esquisitos que os chineses usam até hoje, e os japoneses também, e entregou ao guarda da fronteira. Ele disse: aí que está toda a minha filosofia da felicidade. O guarda da fronteira guardou felizmente aquele maço de papel, e é o que nós chamamos agora isto aqui. Ele entregou a um sadhu. Sadhu são os letrados, sadhu. Entregou a um sadhu porque ele não entendia bem dessas coisas, e o sadhu verificou que era uma coisa muito importante e muito profunda. Felizmente ele guardou o maço e mais tarde foi recolhido e copiado na Biblioteca Imperial da China e mais tarde foi publicado. São 81 aforismos. Não são capítulos propriamente. Às vezes tem só meia dúzia de linhas que chamam um capítulo, mas aforismos, sentenças, soltas assim, sem nexo um com o outro. Tem 82 capítulos, vamos chamar capítulos, que depois se publicaram. Isto o povo conta sobre a história misteriosa de Lao Tse. Ele desapareceu e nunca mais ninguém soube nada dele, mas felizmente o manuscrito que ele tinha entregue ao guarda da fronteira não se perdeu. Isto foi chamado mais tarde Tao. Isto quer dizer a divindade, a realidade corresponde aquilo da Índia, no sânscrito Brahman, mais ou menos. Mas nós não podemos traduzir por Deus, porque não se trata de um Deus pessoal. Trata-se da alma do universo. Essa seria a melhor expressão. A alma do universo, ou como diz de Spinoza, Deus é a alma do universo. Einstein chama isto a lei. A lei. Isto aqui se chama Tao. O livro que revela Deus. Tao, o livro que revela Deus. Esse título certamente não foi dele, mas isso lhe foi dado mais tarde. O conteúdo é dele. Eu mandei por aqui na capa o Teigi, chama-se Teigi, que é o símbolo da China desde o tempo imperial, há 2.600 anos, eles usam este símbolo misterioso para a sua filosofia. E dentro do livro desdobrei o símbolo nessas 3 fases. Pode ver dentro do livro, aqui não se vê bem, de longe vocês não veem. Porque isso compreende, pode-se dizer, toda a filosofia da China, que não é outra coisa senão tudo neste mundo é tese, que depois se desdobra em síntese, não é antítese,
Vamos separar. Anti quer dizer contra e tese quer dizer posição, contraposição. São duas palavras. Anti, contra, tese. Antítese nós dizemos. Depois acaba em sin, quer dizer com. Sin é com. Tese. A tese se revela em forma de antítese e às vezes as antíteses positiva e negativa dão uma síntese, porque sempre quando há antítese há sempre um positivo e um negativo, e quando os dois se unem harmoniosamente, então se chama síntese. Posição, palavra grega para posição é tese, posição. Contraposição, antítese ou antítese, contraposição. O positivo é contra o negativo. E depois vem a síntese com posição. Sin, propriamente com Y, mas nós abolimos Y, pusemos I. Sin, em grego, é com. Então temos exatamente em latim tese, antítese e síntese. E isto pode-se dizer, compreende toda a filosofia da China. Em nossas palavras, nós chamaríamos isto universo. Poríamos aqui uno, apenas trocar as palavras, mas a coisa é a mesma. Poríamos aqui uni, e aqui poríamos verso, e aqui poríamos os dois juntos. Devíamos repetir a mesma palavra, mas unindo estes dois sinais em forma de síntese. O universo em antítese e o universo em síntese. Verso. Temos mais ou menos a mesma coisa. Verso, mas já com os dois sinais sintetizados. Aí se pode reduzir tudo. Todo o pensamento da China. Neste livro eu expliquei, em parte, esta complementaridade das duas antíteses. Primeiro, é neutro. A primeira figura é neutra, não é preto, nem, não devia ser branco, mas eu não tenho outra cor para isso. Isso é neutro. Isto é Tao. Isto é Brahman. Isto é a alma do universo. Isto é, bem, como quiserem, podem chamar como quiserem, mas não dar um nome pessoal, porque se der uma pessoa, nome pessoal aqui, de tudo com tudo. Depois, o neutro se desmembra em positivo e negativo. Positivo, isso aqui não é positivo nem negativo. O uno, isso é o uno, o infinito, o absoluto, a divindade, a essência, como nós gostamos de dizer. Isto é a essência. Não tem tempo nem espaço. Isto é eterno e infinito. A essência é a realidade. Sem princípio nem fim e sem limite. Sem princípio nem fim é eterno e sem limite é infinito. Então aqui temos a realidade infinita, a tese, o eterno e o infinito. Brahman, Tao, Yahvé. Mas, como isto não é uma tese passiva, mas uma tese ativa, ou como diz Aristóteles, pura atividade, Deus é ato puro, quer dizer, não é passividade, mas é pura atividade. A realidade é pura atividade, é dinâmica e não é estática. E como isso é pura atividade, o ativo se manifesta, o uno se manifesta em verso. Verso positivo e verso negativo. Verso quer dizer vertido. Verter, particípio passado, vertido. Derramado, esparramado. Vertido.
Em vez de vertido, podemos dizer verso. Dizemos que alguém está introvertido, ou podemos dizer que está introverso. Fulano está extrovertido, está extroverso. Verso é a palavra latina e vertido é português. Mas nós em português também usamos tanto vertido como verso. Então, o verso quer dizer derramado. O que é vertido, esparramado, isto aqui se verteu em forma disto. O incolor se manifesta, se verte, ou derrama, ou difunde, ou esparge, como quiser, em forma de criaturas positivas e negativas. O positivo aqui é o branco e o negativo é o preto. Mas estranhamente, esse símbolo, o preto tem um olhinho branco e o branco tem um olhinho preto. Quer dizer, é como uma célula com o seu núcleo. Esta célula preta pode produzir a célula branca. E a célula branca também pode produzir a célula preta. Por isso tem esses olhos diferentes aqui. O branco tem um núcleo preto e o preto tem um núcleo branco. Quer dizer, aí está a complementaridade. Esses dois não são contrários. Nós sempre pensamos que o positivo é o contrário do negativo e que não há possibilidade de conciliação entre os dois, que estão eternamente em guerra e em briga. Isso não é verdade. Nada na natureza é contrário e nada é idêntico. Tudo é complementar. Se compreenderem essas três palavras, já estão com o fio de Ariadne para fora do labirinto. Nada é contrário na natureza e nada é idêntico. Nem contrário, nem idêntico. Tudo é complementar. Quer dizer, as duas antíteses, o preto, negativo, e o branco, positivo, são complementares, não são contrários, mas também não são idênticos. E porque são complementares, por isso podem dar esta síntese aqui. Aqui já se realizou a complementaridade. Aqui já se uniram os dois. O preto e o branco já estão unidos, por sinal que não eram contrários, porque se fossem contrários, não podiam conciliar-se. Os contrários não são conciliáveis. São semelhantes, mas não iguais nem contrários. Semelhante quer dizer complementar. Quando nós usamos a palavra homeopatia, dizemos semelhante cura semelhante. Está certo. Semelhante cura semelhante, mas não cura o contrário e não cura o igual. Não é homeopatia, não é igual e cura igual, ou contrário cura contrário. Isto não é homeopatia. Aqui exatamente a ideia da homeopatia, do yin e do yang da China. O yin e o yang, que são os dois polos da antítese complementar, o yin e o yang, ou o verso, como quiser, e aqui se uniram os dois. Porque a natureza inteira é bipolarizada. Tem sempre dois polos. Os dois polos parecem ser contrários, mas não são realmente contrários, porque são conciliáveis, mas nunca se tornam idênticos. A síntese não é a identidade. A síntese é apenas um tratado de paz, uma complementaridade que permite os dois polos cooperarem um com o outro. Os gregos chamavam isto apocatástasis, uma palavra muito comprida. Apocatástasis é conciliação. Aqui, os dois polos estão conciliados. Aqui estão unidos. Fizeram o casamento aqui. Aqui ainda estão separados. Homem e mulher separados. Aqui estão casados assim. Podemos fazer essa comparação. Bem, então, isto é a base de toda a filosofia chinesa desde 600 anos antes da era cristã e muito antes, porque a filosofia oriental
da China, da Índia e do Japão são muito antigos. Já começaram 5.000 anos antes da era cristã. 5.000 anos, no tempo dos Vedas na Índia, já existiam grandes pensadores no Oriente. O Ocidente ainda é muito novo em comparação com o Oriente, ao menos a humanidade do Ocidente. Por isso a humanidade do Ocidente trata principalmente das coisas horizontais e não das coisas verticais. Mas o Oriente é muito mais verticalizado. Às vezes é tão vertical que se esquece de todas as horizontalidades. Trata só das coisas espirituais e não trata das coisas materiais, nem sequer mentais. Porque o espiritual é o vertical. E o resto é horizontal. O horizontal pode ser material, pode ser mental, que também é horizontal, e pode ser até emocional, também é horizontal. Toda a filosofia horizontalista é superficial. E a filosofia verticalista é sempre profunda. Às vezes tão profunda que só uns poucos escolhidos podem compreendê-la. Uns poucos que têm tempo para aprofundar as coisas e têm que abandonar muitas vezes as horizontalidades para se aprofundar na verticalidade. Então, podíamos representar tudo isto com as duas linhas que já conhecemos, o vertical e o horizontal. Aqui seria Lao Tse. Aqui seria Confúcio. Mas aqui já há uma união entre os dois. Os dois são complementares, mas não são idênticos nem contrários. Então há sempre uma possibilidade de conciliação entre a filosofia de verticalidade e filosofia de horizontalidade. No princípio, toda a nossa vida é horizontal. Só no fim ela se torna mais vertical. Durante a infância, dizem que a infância vai mais ou menos até 21 anos, dizem que só com 21 anos o nosso corpo fica completo. 21 anos a construção do nosso corpo. Isto é horizontalidade. Depois vem a parte mental e emocional, a juventude, a adolescência. Isto dizem que vai até 40. Primeiro a infância de 1 até 21 e depois a adolescência de 21 até 40. Nesses dois períodos, tudo é horizontal. Também o mental é horizontal. Porque a inteligência não pode fazer nada sem os sentidos. Os sentidos são horizontais, materiais. Diz a antiga filosofia grega, não há nada no intelecto que antes não tenha estado nos sentidos. Quer dizer, a nossa inteligência não funciona, a não ser na base dos sentidos. Se os sentidos de alguém não funcionam, a inteligência não pode funcionar. Se alguém é cego, surdo e mudo, ainda pode aprender pelo tato. Tato é o último, enquanto estamos vivos ainda temos. Então podemos ver e ouvir pelo tato. Existem pessoas que são cegos, surdos e até mudos, como Helen Keller. Escreveu 2 livros maravilhosos só pela ponta dos dedos. Ela leu aquela escrita braille para os cegos. Eles leem rapidamente, tão rapidamente como nós lemos com os olhos. Então, mas se alguém não tivesse nem o tato, não podia aprender nada. Pode faltar a visão e o ouvido, mas o tato ainda sempre existe enquanto o homem está vivo. Então ainda pode aprender pelo sentido do tato. Podem enriquecer a inteligência através da ponta dos dedos, que ficam tão sensíveis com o tempo, que a Helen Keller, aquela escritora americana que esteve aqui, fez conferência na Academia de Medicina. Ela falou comigo. Hã? Eu sei, ela esteve aqui. Ela tinha uma secretária que acompanhava sempre. Ela puseram muitas rosas lá na mesa quando ela entrou para fazer uma conferência na escola
da medicina aqui. Então ela foi ver as rosas, mas ela é completamente cega. Passou as mãos por cima das rosas, tirou as luvas, porque ele tem umas luvas muito especiais para proteger a pupila dos dedos, porque ela sente como se fosse a pupila dos olhos, que não se pode tocar. Então ele passou as mãos por cima das rosas e ficou admirando as rosas brancas e vermelhas e amarelas e tudo. A sua secretária interpreta, ela produz alguns sons, mas não fala. Então, ele sabia tudo só pelo tato. Quer dizer, a inteligência funciona sobre a base dos sentidos. Se nenhum sentido funciona, a inteligência não funciona, porque ela depende do mundo sensorial. Não há nada no intelecto, diz a filosofia, que antes não tenha estado nos sentidos. E assim, também as emoções podem ser chamadas horizontais, porque dependem ainda dos sentidos. As emoções são ainda baseadas nos sentidos. São uma sublimação dos sentidos. O pensamento é uma sublimação dos sentidos. E as emoções também são sublimações dos sentidos. Então, tudo isso é da filosofia horizontal. Isto aqui não depende mais dos sentidos. O vertical não tem nada a ver com os sentidos, nem sequer com a mente. É uma invasão cósmica através da razão. Através da razão, que é a nossa faculdade mais elevada, pela razão, nós podemos capturar mensagens cósmicas, sem usar a inteligência nem os sentidos. Então podemos dizer que os grandes intuitivos, e são intuitivos isso aqui, são eminentemente racionais. Os analíticos são esses aqui. Os analíticos são os intelectuais. A análise é sempre da inteligência. A intuição é da razão. Naturalmente pode completar os dois. Um pode ter tanto a inteligência analítica como também a razão intuitiva. Mas muitos substituem a razão pela inteligência. Substituem o vertical pelo horizontal, porque o horizontal é muito mais acessível, é muito mais superficial, e o grosso da humanidade dificilmente chegará à verticalidade, à racionalidade, mas geralmente está na horizontalidade. Então, falando de Lao Tse, na solidão, isto se intensifica. A solidão é a ausência da horizontalidade. Não é? Quando alguém se isola completamente da sociedade humana, que é sobretudo horizontal, e se isola completamente no silêncio e na solidão, durante muito tempo, como fez Lao Tse, durante 40 longos anos, não fazendo quase nada, o absolutamente necessário para viver, pescava. Então se intensifica grandemente a intuição. Os grandes intuitivos são quase sempre homens solitários. Veja Moisés. Diz a Bíblia que Moisés fugiu do Egito quando tinha 40 anos. Tinha sido educado na corte do faraó pela sua mãe, seja adotiva, seja verdadeira. Muitos pensam que fosse mãe adotiva, segundo a Bíblia. Outros dizem que era a mãe verdadeira de Moisés. Não sabe. Foi educado 40 anos em toda a sabedoria dos egípcios, em toda a ciência mágica dos egípcios. Aos 40 anos ele fugiu para a Arábia, para as estepes da Arábia, e se tornou pastor do seu futuro sogro Yetro. Um pastor ficou 40 anos na Arábia como pastor, segundo a Bíblia. Ora, um pastor que vigia de noite os seus rebanhos e dorme de dia, geralmente. Porque de dia não há muito perigo de feras, de hienas, de chacais e lobos, mas eles são animais noturnos, né? Então, os pastores
dormem de dia e vigiam os rebanhos de noite. Agora podemos imaginar Moisés sentar lá no meio dos seus rebanhos, dos rebanhos do seu sogro, vigiando os rebanhos, sentado em alguma pedra, sob a luz das estrelas e do luar, numa solidão completa, num silêncio absoluto. Isto então favorece grandemente a abertura da intuição. E esses se tornam muito intuitivos porque estão longe de todo o ruído e absorvem as vibrações da alma do universo. Então eles se tornam muito intuitivos. Lá você fica 40 anos, justamente o mesmo tempo que Moisés, 40 anos, não vigiando rebanhos, mas vivendo no meio do mato e pensando, ou propriamente não pensando, sendo pensado. Primeiro, na horizontal, nós pensamos. Na vertical, nós somos pensados. Na horizontal, nós agimos. E na vertical, nós somos agidos. Na horizontal, nós vivemos. E na vertical, nós somos vividos. Podemos formar todos esses verbos na ativo e no voz passivo. Somos egopensantes na horizontal, mas somos cosmopensados na vertical. Somos egoviventes na horizontal, mas somos cosmovividos na vertical. E somos ego-agentes na horizontal, mas podemos chegar a ser cosmovividos, em vez de ego-viventes, cosmovividos na vertical. Assim funcionam as nossas faculdades, que começam sempre lá de fora, pelos sentidos, pela inteligência, pelas emoções, e culminam finalmente na razão. A razão é a intuição. E o interessante é que quase todos os grandes místicos, os grandes intuitivos, se tornam só místicos pelo fim da vida. Dizem os entendidos que até os 40 anos nós construímos o nosso ego. Seja o nosso ego físico, o nosso ego mental, o nosso ego emocional, leva mais ou menos 40 anos para a construção completa da nossa base ego. E depois, quando está tudo construído e nós não estamos mais interessados na construção do corpo, mas só apenas na manutenção, mas não na construção mais. E também já superamos o mundo mental, intelectual, e talvez o mundo emocional dos amores, que é mais a juventude. Então, chegamos à maturidade, a mais ou menos aos 40 anos. Depois, temos o caminho aberto para a intuição, para a racionalidade propriamente. Porque a racionalidade é sempre o último de tudo. A racionalidade é a intuição. A racionalidade é a mística. Então, como Lao Tzu já tinha 40 anos, quando começou o seu período intuitivo no mato, durante 40 anos se isolou completamente nesta intuição. O que ele escreve no livro de que hoje vamos ver alguns capítulos, não é analisável. Pode ser ler vagarosamente, auditivamente, convém ler sempre para ouvir, não só ler com os olhos, mas ler também ouvindo. Pode ser ler em voz audível e depois fechar o livro e ver se a inteligência é substituída pela razão, se a análise intelectual do texto é completada pela intuição cósmica do espiritual. Isto é um exercício demorado, porque nós estamos completamente dominados pelo ego sensorial e pelo ego mental e pelo ego emocional. Mas isto é sobretudo na infância e na adolescência. Na maturidade é mais fácil
diminuir a tirania dos sentidos e até da mente e das emoções. E então, a invasão cósmica da mente se torna poderosa. E assim se explica que estes homens que viveram na solidão, quase todos eles, seja Moisés no deserto, seja Buda lá no Egito, seja Jesus, longamente até os 30 anos ele passa sem aparecer em público, seja Lao Tzu, muitos e muitos outros, quase sempre chegam a uma profundidade muito grande. Muitas vezes ficam alheios a toda a horizontalidade. Pouco a pouco o horizontal não interessa mais. Apenas tocam no horizontal o menos possível. Quando são os místicos isolacionistas, como os yogis da Himalaia, que gostam de se isolar eternamente na vertical, o mundo diz que isso é egoísmo, que isso é escapismo. Pronto. Não é verdade. Não é egoísmo nem escapismo. Egoísmo não é, porque eles já estão além do ego. Eles já passaram para além do seu ego. Logo não pode ser egoísmo. Porque a razão não está no ego. O ego funciona nos sentidos e na inteligência. Os sentidos e a inteligência são terrivelmente egoístas. Mas se ultrapassarmos os sentidos e a inteligência, não estamos mais na zona do ego, do egoísmo. Estamos na zona da invasão cósmica da razão. Então, o egoísmo propriamente não existe. Existe a autorrealização, mas isto não é egoísmo. Também não é propriamente escapismo. Escapismo seria se alguém maldissesse a sociedade, não quisesse mais saber nada da sociedade, porque sofreu muitas injustiças da sociedade, e então ele foge para a solidão. Isso sim é escapismo, isso é covardia. Mas um escapismo para se autorrealizar, isso não é covardia. É o nosso destino. Então, quando alguém se realiza na vertical, alguns se isolam na vertical, porque tem uma vocação especial para isto. Não saem mais da solidão. Ficam na eterna verticalidade da razão, do seu eu, da invasão cósmica. Outros voltam para a horizontal. Voltam para a horizontal, mas sem abandonar a vertical. Esse nós chamamos os da consciência cósmica. Quem está somente na horizontal é na consciência do ego. Quem está somente na vertical está na consciência do eu místico. E quem une a vertical do eu com a horizontal do ego, e pode fazer uma síntese entre estas duas coisas que parecem inconciliáveis, então ele está na consciência cósmica, entra na cosmoconsciência. São sempre esses três estágios. Ou egoconsciência, só egoconsciência sem nada mais, ou consciência mística exclusiva, sem contato com a horizontalidade da sociedade, da humanidade, ou então consciência mística que está em contato com a horizontalidade. Isso então nós chamamos consciência cósmica. Sempre os três: consciência do ego, consciência mística, consciência cósmica. Podemos dizer também, o primeiro é profano, puramente horizontal é profano. O segundo é místico, puramente espiritualista. O profano é puramente materialista ou mentalista. E o espiritualista seria puramente místico. E depois, se ele consegue fazer a grande síntese entre a vertical e a horizontal, então ele chega à plenitude da sua natureza humana. Porque a natureza humana não é material, também não é mental, também não é espiritual, mas ela é tudo isto ao mesmo tempo. É uma conciliação sintética, uma conciliação
do homem integral. Isto é a base de tudo que vamos ler mais tarde no Lao Tse, um eterno jogo entre intuição e inteligência. Quando nós queremos inteligir o intuitivo, entramos sempre num paradoxo. Nós não podemos inteligir, entender a intuição racional. A razão não é para ser inteligida, ela é para ser intuída. Então, isso veremos através de todos os aforismos de Lao Tse, como ele andou abismado na vertical. Mas ele quis dar aos outros algum fruto da sua meditação profunda. E então ele usou aqueles papéis que ele levava consigo e pôs os seus ideogramas. Os chineses não usam letras, usam para o comércio hoje em dia, passaram para as letras latinas, mas antigamente a China e o Japão só usavam ideogramas, que são símbolos de pensamento, não são letras. Nós temos 25 letras com que exprimimos qualquer pensamento. Mas os povos orientais não usavam letras, usavam símbolos do pensamento. Um símbolo sem letras, chamamos de ideogramas. Então, ele quis pôr em ideogramas, que já é uma análise, as suas intuições escolhidas lá no fundo da floresta, onde ele tinha vivido 40 anos. Aí começa a dificuldade. Dizer analiticamente o que se sabe intuitivamente. Isto é muito difícil. O melhor é o silêncio, mas com o silêncio não podemos comunicar uns aos outros. O silêncio seria a verdade pura. Intuição sem pensamento nem palavra. Isso seria excelente. Dizem alguns que nós podemos transmitir intuição só por vibrações espirituais. Bem, isto pode ser possível a um ou outro, mas o grosso, a maior parte não sabe fazer isto. Então, Lao Tse tentou concretizar em forma de ideogramas um pouco da sua experiência solitária e mística de 40 anos no fundo da floresta em completa solidão. E por isso, quando começarmos a analisar alguns aforismos, alguns capítulos de Lao Tse, temos sempre a dificuldade. Intelectualmente isso está errado, intuitivamente está certo. Mas como nós temos que lidar sempre com a intelectualidade, não estamos na intuição, temos que mais que adivinhar do que propriamente compreender. Temos que adivinhar mais o conteúdo do que ele diz do que propriamente analisar um por um as palavras que ele disse. Bem, vamos terminar aqui para hoje.